As cartas de Paulo, também conhecidas como epístolas paulinas, são registros fundamentais do Novo Testamento. Escritas para igrejas e líderes cristãos, elas tratam de fé, esperança, amor, conduta moral e o plano de Deus para a humanidade. Cada carta tem um contexto específico. Algumas corrigem erros, outras fortalecem a fé ou orientam comunidades em meio a perseguições. Mais do que simples textos antigos, elas se tornaram manuais da vida cristã, oferecendo princípios que continuam transformando gerações. Então, será que podemos nos vangloriar? De modo algum. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras ou na obediência à lei. Está baseada na fé em Cristo. Romanos capítulo 3, verso de número 27. Que Deus continue te abençoando cada dia mais, você e a sua casa. E saiba que nós estamos muito felizes por você estar meditando conosco cada versículo do livro de Romanos, capítulo, versículo por versículo, meditando para a nossa edificação. E esse que nós lemos agora, o 27, está aqui na descrição do vídeo, o link para você acompanhar a meditação dele. E hoje nós vamos ler o verso de número 28, 29, 30 e 31. Geralmente nós meditamos em 3, hoje vai ser 4, para nós finalizarmos o capítulo 3, para darmos início na próxima meditação já o capítulo 4, para nossa edificação, tá bom? Então hoje nós vamos ler um a mais, e você que está pela primeira vez, saiba que se você receber um link, você é muito importante para essa pessoa que te enviou esse link, porque nós sempre pedimos para ela enviar para alguém. E se ela enviou para você, saiba que você é de suma importância para ela. E faça isso também para aqueles que são importantes a você. Envie esse link para que possamos ser edificados juntos. Vamos lá na meditação de hoje, capítulo 3, verso de número 28. Assim somos salvos pela fé em Cristo, e não pelas coisas boas que fazemos de acordo com a lei. Paulo reafirma a verdade central do Evangelho. A justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Isso significa que ninguém é justificado por cumprir a lei, mas pela fé em Jesus Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar. Em Gálatas 2,16, Paulo ensina: sabemos que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A justificação é um ato de Deus, realizado por meio da fé, não pela observância da lei. Porque às vezes nós observamos tanto a lei, queremos cumprir ela tanto que esquecemos de observar o sacrifício da cruz. A justificação pela fé traz liberdade. Não precisamos mais tentar ganhar o favor de Deus através de nossas obras, porque Jesus já fez isso por nós. Nossa fé em Cristo é o único requisito para a justificação diante de Deus. É isso que nós temos que nos atentar. Então eu vou jogar tudo fora? Não, você vai fazer agora da maneira que tem que ser feito. Você vai agir da maneira que você tem que agir, como aquela frase que nós falamos, para você não apenas fazer a obra de Deus, mas fazer a obra com Deus. Conversávamos aqui agora nos bastidores acerca disso, eu e a equipe aqui da produção, o homem de Deus que está aqui me ajudando, nós falávamos sobre isso. O mal, ele não importa quando você está apenas fazendo a obra de Deus, porque as nossas falhas podem atrapalhar ela. Agora, fazer a obra com Deus, o mal ele não vai querer que você faça, porque aí você vai estar verdadeiramente fazendo o que deve ser feito. Você vai estar colocando realmente a sua vida como parte daquilo que é para ser feito. Isso é maravilhoso. Vamos lá, verso de número 29 do capítulo 3. E será que Deus é apenas Deus dos judeus?
Ele não é Deus também dos gentios? Claro que é. Paulo, ele responde, né, a mensagem de salvação, mostrando que Deus não é apenas Deus dos judeus, mas também dos gentios. Não apenas um Deus que salva de forma limitada um grupo de religioso, mas está disponível para todos através da fé no Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2,14, Paulo ensina que Jesus fez dos dois, judeus e gentios, um só, e derrubou a parede da separação. A salvação é universal, oferecida-se a todos que creem, independente de sua origem, raça, cor, independente da sua religião, independente da sua condição financeira. Isso deixou amplo, aberto para aqueles que acreditam. Deus é acessível a todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. E deseja que todos, né, sejam salvos. Isso nos chama a compartilharmos o Evangelho com todos, sem discriminação, sem ofensa, sem, ficar mostrando que eu faço isso, você não faz, a minha igreja faz isso, a sua não faz. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que é tão imatura, porque a gente esquece da multiforma do trabalhar de Deus. Capítulo 3, verso de número 30, está escrito assim: Deus trata a todos com igualdade, sejam judeus ou não, circunciso ou incircunciso, eles são justificados se tiverem fé. Paulo reforça que, sendo Deus um só, ele justifica todos os seres humanos da mesma maneira, pela fé. E isso se aplica tanto aos judeus circuncidados quanto aos gentios incircuncidados, sem distinção, porque na época eles viviam numa briga, né? Hoje muitos ficam assim: eu sou batizado, eu sou da igreja tal, eu não sou. Você vê que não foge muito? Por isso que é muito bom essas meditações, ela serve muito para nós hoje. Não é no aspecto que eles brigavam antes, mas hoje as nossas brigas são em outros aspectos que não levam a lugar nenhum. Em Gálatas, capítulo de número 3, do verso 28 e 29, Paulo ensina que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A justificação é pela fé, sem distinção de origem ou raça. A justificação pela fé, ela transcende todas as barreiras culturais, todas as barreiras sociais. Todos têm igual acesso à salvação, e isso nos chama a viver em unidade, juntos, celebrando a diversidade de pessoas que foram reconciliadas com Deus através de Cristo. Olha que bacana, isso nos alegra, isso é muito bom para nós. Agora nós vamos fechar o capítulo 3 no verso 31, que hoje foi um acréscimo para nós, e está escrito assim, Bem, então se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Ao contrário, de fato, é assim que confirmamos a lei. Paulo responde a uma possível objeção. Isso aqui é uma possível objeção. Paulo, ele se adianta. A justificação pela fé não anula a lei de Deus, mas a confirma. Olha que delícia, olha como é claro. A lei aponta para Cristo, e é por meio da fé em Cristo que cumprimos plenamente a lei, pois ela é a sua consumação. Quem se entregou para Deus vai ter qual objeção em obedecer à lei? É igual quando fala de oferta e dízimo. Desculpa eu ressaltar isso aqui, é rápido.
Quando a gente fala de oferta e dízimo, as pessoas ficam, vai dar dinheiro, vai dar isso. Quem deu a vida, o que o dinheiro é para ela? Quem já se entregou por completo? Você acha que vai ficar preocupada com dinheiro, coisas? Você está entendendo? Em Mateus, capítulo 5, 17, Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. A lei tem seu propósito, sabe, é cumprido em Cristo, e a fé em Cristo não aboliu, mas estabeleceu a verdadeira finalidade da lei, ela deu sentido. A fé em Cristo não diminuiu a importância da lei, mas ela é levada ao seu cumprimento pleno. Nós não conseguimos, mas Ele conseguiu. A lei nos leva a Cristo, e em Cristo encontramos a verdadeira obediência a Deus. Devemos viver de acordo com os princípios da lei, mas sabendo que a justificação vem por meio da fé, vem por meio da fé em Cristo Jesus. E essa fé não é você virar e falar assim, eu tenho fé, eu creio. Não, é uma fé que faz com que você mude. É uma fé que faz com que você coloque em prática. Que Deus continue te abençoando em cada meditação dessa. Hoje nós fechamos o capítulo 3 com muita alegria, com muito amor, com muito prazer e sentindo cada vez mais próximo dele. Não perca os outros capítulos, a explicação de versículo por versículo. Amanhã nós vamos dar continuidade. Que Ele continue te abençoando, que Ele continue te fortalecendo. E você já foi respondido por aquilo que você está pedindo novamente para Ele, tá? Peça agora para Ele abrir os seus olhos, e não mais para te dar aquilo que você já pediu, que Ele já te deu. E Ele vai mostrar a você claramente o quanto Ele tem te abençoado dia após dia. E que essa bênção se estenda à sua casa, que essa bênção se estenda à sua família. Um forte abraço, um beijo no seu coração, e compartilha. Se tem alguém que é importante para você, mande o link, fala para ela acompanhar, e ela também será edificada. Deus abençoe, um beijo no coração, fique com Deus, e até a próxima meditação, se o Todo-Poderoso nos permitir.